1663, Robert Hooke colocou fragmentos de cortiço sobre a lente de um microscópio e, a partir de suas observações, nascia a biologia celular. Esse ramo da ciência, também conhecido como citologia, tem como objeto de estudo as células, abrangendo a sua estrutura e seu funcionamento. A definição que podemos dar para a célula é que ela é a menor parte dos seres vivos, com forma e funções definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Isolada ou junto com as outras células, forma todo o ser vivo ou parte dele. Além disso, ela tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser, como nutrição, produção de energia e reprodução. Os seres vivos podem ser unicelulares e pluricelulares. Os organismos unicelulares são todos aqueles que são compostos por uma única célula, como podemos ver na imagem, a célula muscular, enquanto os pluricelulares são aqueles formados por um conjunto de células, não mais a célula muscular, mas sim o tecido muscular, os músculos e o sistema muscular. O ser humano é considerado pluricelular, que tem cerca de 100 trilhões de células. Células são basicamente compostas pelo núcleo, o citoplasma e suas organelas e a membrana plasmática. Estudaremos a célula de dentro para fora. Inicialmente, temos o núcleo. É a central de comando das atividades celulares. Em geral, situa-se no centro da célula. É envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. No interior do núcleo estão os cromossomos. Encontra-se corpos em formatos esféricos, denominados nucleolos, compostos proteicos, DNA, RNA e os genes nucleares, também conhecidos como código genético. Estes genes são os responsáveis não só pelas características hereditárias, como também pelo controle da maioria das atividades realizadas pelas células. Os cromossomos ficam mergulhados na carolinfa ou suco nuclear, que é um material gelatinoso que preenche o espaço dentro do núcleo. Após o núcleo, temos o citoplasma, que é a parte da célula que fica entre o núcleo e a membrana celular. É constituído por um material gelatinoso chamado hialoplasma. É formado por água, sais minerais, proteínas e açúcares. No hialoplasma encontram-se várias organelas, que são estruturas responsáveis por diversas atividades da célula, tais como nutrição e respiração da célula, além do armazenamento de substâncias. Em conjunto, elas são responsáveis pela manutenção da vida, tais quais as organelas são: as mitocôndrias é a usina energética das células, realizam a respiração celular e liberam a energia de que a célula necessita para as suas atividades. Os ribossomos fabricam as proteínas nas células. São organelas fundamentais ao crescimento e à regeneração celular. O retículo endoplasmático é a rede de canais e reentrâncias onde circulam proteínas, gorduras, sais minerais e outras substâncias. O complexo golginiense é formado por pequenas bolsas achatadas, produz certos açúcares, modifica e armazena proteínas e outras substâncias. Também produz os lisossomos. Já os lisossomos são responsáveis em realizar a digestão dentro da célula. O centríolo
centríolos são pequenas estruturas cilíndricas que participam da divisão celular. Vacuolos ou vesículas são pequenas bolsas que armazenam e transportam enzimas, água e outras substâncias. Os cloroplastos são organelas presentes em células vegetais e são responsáveis pela fotossíntese. Podemos encontrar ainda várias outras organelas no citoplasma e as suas composições. Porém, citologia é um assunto muito complexo para se abranger tudo. Por isso, então, vamos falar apenas o necessário. Após o citoplasma, encontra-se a última parte da célula, que é a membrana plasmática ou membrana celular. É uma espécie de película que envolve e protege a célula. Possui permeabilidade seletiva, ou seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias na célula. Através dela, a célula recebe oxigênio e nutrientes e elimina gás carbônico e outras substâncias. É formada por fosfolipídios e proteínas. Agora que sabemos a composição da célula, veremos dois tipos de células e suas diferenças: as procariontes e as eucariontes. As procariontes são aquelas que, embora tenham material genético, DNA e RNA, não apresentam membrana nuclear, a carioteca. Sendo assim, o material genético não é separado do citoplasma. A única estrutura presente no citoplasma dessas células são os ribossomos, estruturas necessárias para a síntese de proteínas. Esses são todos os organismos pertencentes ao reino Monera. Alguns exemplos são as bactérias e as cianobactérias. Já os organismos eucariontes são todos aqueles cujo núcleo é bem delimitado por um envoltório nuclear, denominado carioteca, além de apresentar vários tipos de organelas citoplasmáticas. Alguns exemplos são os protozoários, os animais e os vegetais. Como podemos ver na imagem, as diferenças entre os dois tipos de células. Nessa imagem, você pode comparar uma célula humana, a animal, com uma célula vegetal. A célula vegetal possui parede celular e pode conter cloroplastos, duas estruturas que a célula animal não tem. Por outro lado, a célula vegetal não possui centríolos e geralmente não possui lisossomos, duas estruturas existentes em uma célula animal. O corpo humano é constituído por diversos tipos de células. São aproximadamente 130 tipos, que se diferenciam mediante de suas formas e funções específicas. O agrupamento de células forma os tecidos, de modo que as células em maior quantidade no corpo humano são as células epiteliais, aquelas que envolvem o corpo e os órgãos. Dentre as células que fazem parte do corpo humano, nós temos as células do sangue, os neurônios, as células da pele, as células musculares cardíacas, as células musculares esqueléticas, as células epiteliais, as células dos músculos lisos, as células dos ossos, as células sexuais, entre vários outros tipos de células. Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas, elas garantem